Vós sois filhos do Altíssimo. Shalom, amados. Shalom a todos. Que Yahweh abençoe poderosamente a vida de cada um que ouve a minha voz. Aonde chegar a minha voz, que chegue também o poder de Yahweh para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar a sua família. E que haja favor sobre favor. As bênçãos de Yahweh em abundância, porque tudo isso já nos foi dado. Aleluia. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a justificação, sobre a justificação. Nós vamos ver o que está escrito, certo? Yahweh, de fato, ele nos justificou? Sim, sim, sim. Nós somos justificados. Como está escrito lá em Romanos, capítulo 4, versículo 25, Yahweh entregou Yahusha à morte por nossos pecados. Olha só, mas a palavra diz que Yahusha ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso quer dizer o quê? Que Yahusha ele morreu pelos nossos pecados, mas a palavra diz que ele ressuscitou para a nossa justificação. Entende, amado? Se Yahusha apenas tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, então nós não teria como ser justificado. Às vezes eu ouço as pessoas falando e elas falam: "Ah, Yahusha ele morreu, Jesus morreu, Cristo morreu por nós". É verdade, é verdade. Yahusha HaMashiach morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas é verdade também que Yahweh o ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Nós somos filhos da ressurreição. Nós somos filhos da ressurreição. E eu quero dizer a você que você pode compartilhar esse vídeo com alguém, um irmão, que talvez ainda não ouviu sobre isso, certo? E deixa as suas dúvidas aqui no comentário e compartilha esse vídeo para um irmão e deixa as suas dúvidas aqui no comentário para que nós possamos, de alguma forma, compartilhar conhecimento, porque esse é o intuito desse vídeo. Compartilhar o favor que ela tem nos dado. Aleluia, amado. Aleluia. Então, veja bem, eu quero que você saiba que nós éramos inimigos de Yahweh por causa dos pecados. Se se Yahusha tivesse apenas morrido, sabe, nós teríamos sido perdoados, mas nós não teríamos, tido a redenção. Há uma diferença entre perdão e redenção. Você entende, meu amado? A diferença entre ser perdoado os seus pecados e a diferença entre você, ter a redenção de alma na sua vida, você ser de fato redimido, entende? Eu quero que você compreenda isso. E a outra coisa que eu quero dizer, que há diferença, meu amado, entre você ser um pecador, né, você ser um pecador e você de repente vir a cometer um erro, certo? Você errou, mas isso não quer dizer que você é um pecador, porque o que é um pecador? Um pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você entende? Yahusha, tem uma parábola lá em Lucas, capítulo 13, onde Yahusha ele começa a falar ali sobre o arrependimento para aquela geração. Eu não vou entrar em detalhes, mas veja bem, quando nós vamos lá no versículo 25, fizeram uma pergunta para Yahusha e disseram assim: "Mestre, são poucos os que serão salvos?" E Yahusha disse o quê? "Esforçai-vos para que entre pela porta estreita, porque eu vos digo
porque muitos procurarão entrar, mas não serão capazes. Uma vez que o dono da casa tiver levantado, fechado a porta, e vós começar de insistir do lado de fora, bater na porta, dizendo: Mestre, mestre, abre-nos a porta, ele responderá, lhe vos dirá: Não sei de onde vós sois. Mas olha o versículo 26, o que ele diz: Então vós começareis a dizer: Nós comíamos e bebia em tua presença, e tu ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá: Eu vos digo que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos aqueles que vivem na prática do pecado. Aqueles que estão em arrucha, que são justificados, ele não vive na prática do pecado. A palavra diz que nós fomos feitos justos. E Yahushua morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação, para que nós fosse feito justo perante ele. Aleluia! Aleluia! Quando nós vamos lá para Efésios capítulo 2, versículo 12, a palavra diz: lembrai do que naquele tempo vós estava separado de Yahushua, excluindo da cidadania de Israel, estranho à aliança da promessa, sem esperança, sem honra no mundo, mas agora em Yahushua HaMashiach, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue. E o que que nos afastava, o que nos separava de Yahweh, das bênçãos de Yahweh? Ora, nós tivemos um vídeo aqui, tá aí no canal, falando sobre os redimidos. Nós somos redimidos, nós recebemos redenção de quê? Nós somos perdoados de quê? Assista esse vídeo para você compreender. Então, por causa das nossas violações, por causa dos nossos pecados, porque o que que é o pecado? Nós temos que entender o que é o pecado. Pecado é violação aos mandamentos de Yahweh, meu amado. É uma prática de violação. A pessoa que está no pecado, ela está numa prática da violação, certo? Versículo 14 diz: Pois ele mesmo é a nossa paz, a nossa shalom, que fez dos dois grupos um só e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Você está vendo? Ele fala de dois grupos aqui. Talvez você ainda não saiba quem são esses dois grupos. Mas com a permissão de Allah, nós faremos um vídeo sobre isso também. Mas esses dois grupos que ele está falando da casa de Yahudá, que é Judá, os judeus, conhecidos hoje como judeus. E ele está falando de Efraim, as 10 tribos que o mundo fala que está perdida, porque foi espalhado em toda a terra. Você entende? Aleluia! Aleluia! Mas a palavra está dizendo que em Arusha, esse muro de inimizade foi derrubado. Por quê? Porque quando nós aceitamos, lembra? Confessamos, cremos com o nosso coração, confessamos com a nossa boca que Yahushua morreu e foi ressuscitado por Yahweh. Então nós somos o quê? Nós somos selados com o Ruach HaKadosh. Aleluia, com o Espírito Santo, certo? E a palavra diz no versículo 15: pondo de lado em sua carne a lei com seus mandamentos e regulamento. Eu sou justificado. Qual era a exigência da lei, da Torá? A exigência da lei era que nós fosse feito justo, e para nós ser justos, nós tinha que guardar todos os mandamentos. Mas nenhum homem conseguia, certo? Nenhum homem conseguia e nem consegue. Por isso hoje nós vivemos pela justiça de Yahweh, que é Yahusha. Yahusha é a justiça de Yahweh. Aleluia! O seu propósito era criar em si mesmo a nova humanidade, a partir das duas, fazendo assim a shalom, a paz, e
em um só corpo, reconciliar com quem? Com Yahweh pelo madeiro, pela cruz, pela qual ele matou a sua hostilidade. Ele veio e pregou Shalom a vocês, que estava longe, e Shalom aos que estava perto, tanto Yahudá, né, os judeus, quanto a 10 tribos perdidas. Não importa, todos que quiser estar em paz com Yahweh, que quiser ser justificado, ele deve aceitar a justiça de Yahweh. E quem é a justiça de Yahweh? A justiça de Yahweh é Yahushua HaMashiach, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aleluia, aleluia e aleluia novamente. Essa é a bondade de Yahweh. Essa é a bondade de Yahweh. Mas você sabe, nós não somos ensinados sobre isso. Nós somos ensinados que Yahweh nos perdoou, mas nós somos pecadores. Não! Não, 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 não. Nós somos justificados e nós nos tornamos a justiça de Yahweh. Nós somos a justiça de Yahweh. A palavra diz que Yahweh não nos deu um urua de medo, um urua de covardia. Mas Yahweh derramou sobre o nosso espírito, nos deu o espírito dele, o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de uma mente sã. Aleluia! Declare isso. Declare que a sua mente é sã. Declare isso durante o seu dia, durante a sua noite. Declare. Ah, mas aonde está isso? Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Declare que a sua mente é sã. Declare que a sua mente é sã. Declare que você tem o poder, porque você tem. Aliás, eu posso falar algo para você aqui? Yahweh nos deu a riqueza dele. Yahweh nos deu o poder infinito. Yahweh nos deu a riqueza infinita. Ora, Yahweh nos deu o poder dele, a riqueza infinita, a sabedoria infinita, a cura infinita. Yahweh nos deu, cumprindo a promessa que ele fez. Se você ler lá em Gálatas, capítulo 3 e versículo 14, lá fala que a bênção que Yahweh deu a Abraão foi estendida através de Yahushua para as nações, certo, meu amado? Por meio de Yahushua, a fim de que pudéssemos receber a promessa do Urua pela fé, do Urua Kadosh, do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, Urua Kadosh, ele é a riqueza de Yahweh para as nações. Urua Kadosh é a riqueza de Yahweh que habita no seu espírito. A riqueza infinita, a cura infinita, a sabedoria infinita. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que nós não somos ensinados. O problema é que nós não somos ensinados. Fomos ensinados de uma maneira errônea, que não está de acordo com as Escrituras. Está entendendo, meu amado? Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo. Olha o que a palavra diz. Portanto, se alguém está em Yahushua HaMashiach, uma nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Aleluia, meu amado. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Eu quero que você entenda que quem nasceu de novo foi o nosso espírito, meu amado. Certo? Mas alguém pode dizer, como assim foi o nosso espírito que nasceu de novo? A palavra diz que nós fomos feitos filhos de Yahweh. Yahweh é espírito. Nós também somos espírito. Daqui a pouco nós vamos
nós vamos ver algo interessante. Mas você vê que as pessoas muitas das vezes não sabem que a mentalidade dela precisa ser mudada. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: "Não vos conformei com a presente era, em vez disso transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh." Mas quem é que nos diz isso quando nós aceitamos Yahusha? Que a nossa mentalidade tem que mudar. Então nós vamos lá, aceitamos Yahusha, nos batizamos, mas continuamos pensando como o velho homem. Continuamos agindo, pensando como o velho homem. Agora tem uma coisa que também ninguém nos conta, que tudo que eu penso é levado para o meu espírito. Tudo o que eu fico pensando na minha mente, né, rodando na minha mente, desce para o meu espírito. Se eu penso o dia inteiro em medo, esse medo desce para o meu espírito. Se eu penso o dia inteiro em coisas que não edifica, esses pensamentos descem para o meu espírito. E tudo que desce para o meu espírito vira um vício, vira uma prática. Agora você está entendendo, sim ou não? Então é necessário que aquele que nasceu de novo, aleluia, ele deixe o velho homem, os velhos pensamentos. Mas talvez você diga em que pensar. Daqui a pouco nós veremos em que pensar. Porque a palavra é um tesouro, ela nos mostra em que devemos, o que nós devemos fazer. Aleluia! Para que a nossa vida seja nós aqui na terra ainda, mas nós viver como se estivesse lá no céu. Aleluia! É poderoso isso. Isso é poderoso. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós temos que renovar a nossa mente. A nossa mente tem que ser transformada, tem que ser renovada. Nós não podemos continuar pensando da maneira que o mundo pensa, falando da maneira que o mundo fala. Não, 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 não. Nós fomos justificados. Nós fomos feitos a justiça de Yahweh. Então a palavra diz: portanto, se alguém está em Yahusha, é chegado a hora de ser o quê? Você é o que agora? Uma nova criatura. E o velho homem? O velho homem já se foi. Deixa eu dizer uma coisa para ti. A mente, nós precisamos renovar o nosso pensamento para que esses pensamentos ele substitua os pensamentos que já habitam no espírito. Você lembra que eu falei sobre você tirar um tempo para falar em línguas? Porque quando você está falando em língua, o seu espírito está ativo, então você pode, naquele momento, remover tudo aquilo que não procede de Yahweh e colocar algo novo no seu espírito. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ah, mas isso é possível? É possível. Mas se você não falar em língua, mas você pode pensar certo. Você pode pensar certo. Renove a sua mente. Renove os seus pensamentos. Porque nós podemos pensar certo e esses pensamentos certos substituir os pensamentos errados que desceram para o nosso espírito. Você entende? Sim ou não? Aleluia. Versículo 18 diz: tudo isso vem de Yahweh, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yahusha e nos deu o ministério da reconciliação. Nós temos o ministério da reconciliação. Ou seja, Yahweh quer que nós vá adiante, ajudando outros irmãos a se reconciliar com Ele.
Versículo 19, que Yahvé estava reconciliando o mundo consigo mesmo em Yahusha, não contando os pecados das pessoas, as violações das pessoas contra ele. E ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Yahusha, como se Yahvé estivesse fazendo um apelo através de nós para as outras pessoas. Você está entendendo, meu amado? No nome de Yahusha. É como se Yahvé estivesse nos usando, a palavra está dizendo, para que outras pessoas venham se reconciliar com ele através de Yahusha. E Yahvé fez, versículo 21, e Yahvé fez aquele que não tinha pecado para ser pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiça de Yahvé. Agora, horas, veja bem, se eu fui justificado, agora eu posso pecar à vontade?